nós somos o Psipod, o podcast da família que aborda assuntos de saúde mental. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente adora. Aliás, leva o nome do nosso instituto, Instituto Brasileiro de Hipnose. E a gente vai falar um pouco sobre a hipnose, como ela surgiu. Será que existe só um jeito de fazer hipnose? Será que algum de nós aqui sentado já não se hipnotizou? Hoje, eu já. Vendo a série que eu adoro, eu tava lá hipnotizadona. E a gente vai falar um pouco sobre os mitos e as verdades sobre a hipnose, sobre a naturalidade que ela carrega. Porque as pessoas acham que hipnose é algo mágico, algo místico. Vamos entender um pouquinho isso? Eu queria começar pela minha mãe, mestre Cristina Abram, que me dá tanto orgulho. É a mulher que me inspira de verdade, porque ela fundou o nosso Instituto Brasileiro de Hipnose. Sem ela, nada disso estaria acontecendo hoje. A gente nem estaria nesse podcast. E ela fez parte, inclusive, da regulamentação da hipnose no Brasil. Me explica um pouco melhor dessa história, que você já contou um pouco no primeiro episódio, mas eu queria entender como que surgiu esse interesse pela hipnose. Bem, né, eu faço hipnose desde os meus 18 anos, quando eu estava na universidade. E montei meu instituto, né, que é o Instituto Brasileiro de Hipnose. Em 1996 eu consegui, né, fazer com que ele virasse pessoa jurídica. Ele foi o primeiro instituto de psicologia em todo o Brasil a ser um instituto PJ, né, pessoa jurídica, dentro do Conselho de Psicologia. Não existia nenhum. Depois de muitas entrevistas, aí sim eu consegui ser aprovada para ter o meu instituto como pessoa jurídica dentro do Conselho. E aí, né, aqui no Rio de Janeiro, nós nos unimos, os psicólogos que faziam hipnose, para que a hipnose fosse regulamentada, junto com um professor que era presidente do Conselho Regional de Psicologia, professor Carlos Absalão. Nós fomos até o Conselho Federal de Psicologia e a hipnose, em 20 de dezembro de 2000, foi regulamentada como uma prática para os psicólogos. Ela já tinha sido regulamentada em 1998 como uma prática para os médicos. Então, o nosso instituto ele é inscrito dentro do Conselho de Psicologia e dentro do Conselho de Medicina, né? Porque a doutora Lislier, minha filha, psiquiatra, né? Ela é responsável técnica pelo instituto e também hipnóloga, porque nós somos uma família de hipnólogos. Todos nós aqui fazemos hipnose. E, Cristiane, também nós realizamos o primeiro congresso de hipnose na psicologia, que foi lá no Hospital da Lagoa. Isso. E teve a participação do Carlos Absalão, que na época era o presidente do Conselho de Psicologia. Então foi um evento assim para trazer a hipnose para a psicologia. Já que você já falou um pouquinho, eu queria que você falasse um pouco o que é a hipnose, né? Será que ela é algo extraordinário assim? Será que a gente se hipnotiza em algum momento do nosso dia? Eu não sei a resposta, mas eu gosto de você falando. A hipnose, né? Quando você fala o que é a hipnose, o que é a definição da hipnose? O nosso grande professor Paulo Paixão dizia que a hipnose tem várias, né, definições, vários conceitos. Ele dizia até que cada um que usa a hipnose tem o seu conceito. Mas a gente pode dizer que a hipnose é um estado alterado de consciência. Eu diria que hipnose é uma forma diferente de você processar uma informação. Ela estaria entre o sono e a vigília. Então, assim, a hipnose, ela é um recurso que nós, psicólogos, utilizamos dentro do setting terapêutico, aproveitando esse estado para provocar melhoras no paciente, principalmente nas questões traumáticas, né, da infância, enfim. E aí a gente já puxa, né, para um mito aí, né?
Que as pessoas acreditam que a hipnose é um estado de sono. Sim. Né? Dormir, né? Dormir, né? Igual dormir. Às vezes até as pessoas conseguem chegar num estado de hipnose mais profundo e ter como se fosse essa sensação. Mas a hipnose não é um estado de sono. A gente, através do exame do eletroencefalograma, a gente consegue perceber que as ondas são diferentes do estado do sono. Então, são coisas distintas. Sim, sim. E até a Kathleen me fez a pergunta, que é se nós entramos no estado de hipnose durante o dia. Sim, entramos. Naturalmente. Naturalmente. Se você vem num ônibus, né? Geralmente acontece muito isso no trânsito. A gente vem dirigindo, aí o pessoal reclama, poxa, o pessoal quando vê um acidente, eles vão dirigindo devagarinho para ver o acidente, né? Que coisa sádica, né? Mas ali você não espera aquilo. É uma surpresa você é pego de surpresa quando você vem, de repente, numa estrada e tem um acidente. Então, naquele momento, você pode considerar que você entrou numa forma de processar uma ideia diferente. Né? Você tem mais atenção naquilo, você foca a sua atenção naquele evento. Né? Às vezes fica preocupado, será que é conhecido, será que não é? Será que morreu alguém, né? E a gente começa a fazer todo um foco naquilo e todo um levantamento, uma análise daquela situação. Então isso é você entrar no estado alterado, porque todo o resto, a não ser dirigir, que é algo automático, ele é como se ele não existisse, como se ele se apagasse. Né? O teu foco é só ali. Eu também fiz alguns cursos com a doutora Galina Soloveia, muitos anos atrás, né? Ela já faleceu também há muitos anos atrás. Doutora Galina Soloveia, né? Ela tinha uma definição que hipnose é um estado de emoção intensificada. E toda vez que a gente entra nesse estado de emoção intensificada, né? Nós também estamos em estado alterado de consciência, Sim, né? sim. E aí foi muito legal, né, quando eu fui fazer o meu mestrado, porque eu fui estudar, eu sempre estudei hipnose, aí quis estudar enamoramento porque eu treinava habilidades sociais como treino, né? Habilidades sociais de enamoramento. Os pacientes tinham dificuldade de enamorar, né, de chegar, de abordar, ficavam muito ansiosos, né? Conquistar aquela gatinha ou gatinho, né? Isso mesmo. E aí eu treinava como, né? Fazendo muitas técnicas de hipnose, né? Botando eles para visualizar o que eles, esses encontros e o que eles tinham que falar, se sentir mais calmo, mais relaxado, sabendo as palavras que eles iam usar, que forma de abordar. E como eu trabalho com pacientes, né, de diversos países, cada país também tem a sua cultura, né? Por exemplo, né, aqui, né, as pessoas já chegam no primeiro momento, né, já chegam abordando, já chegam cantando e muitas vezes já chegam até, né, levando, saindo, beijando, agarrando, beijando, botando a mão aqui e ali, parando até, né, na intimidade para ter uma relação sexual. Enquanto que em outros países, né, a gente pode falar na Europa, né, na Austrália, né, eles têm eles não fazem isso, né? Então, assim, eles vão num encontro, eles vão em outro, às vezes para dar o primeiro beijo. Então, eu também tenho que saber sobre isso e a gente vai adaptando aí o que a gente vai fazer para treinar e ser um pouco mais coerente com a cultura, né? Nós temos que fazer uma adaptação à cultura. Mas, nesse momento que a Galina Soloveia fala que o estado de hipnose é o estado de emoção intensificada, a gente volta, né? Quando eu vou fazer o meu trabalho sobre enamoramento, eu me surpreendo bastante, porque o Freud, quando ele escreve sobre hipnose, ele escreve no mesmo capítulo, ele escreve enamoramento. Então, quando a gente se apaixona, nós estamos no estado hipnótico. E aí é muito legal, né?
A gente se apaixona, a gente entra no estado hipnótico, a gente não vê defeito nenhum, né? Mas e depois? O tempo passa, será que a gente continua em hipnose? Não. Eu também acho que um ponto legal do que você falou e que eu acho que é importante a gente falar é que você pensar, você imaginar, quando você tá ali de olhos fechados, imaginando, né? Ou seja, fazendo uma hipnose, você consegue ter as mesmas emoções, sensações, sentimentos do que você estivesse realmente naquela situação, né? Então é muito importante a hipnose também para essas questões de enfrentamento, né? Isso. Do paciente conseguir lidar com certas dificuldades. A gente pode utilizar a hipnose como esse recurso, né? Sim. De colocar ele ali numa situação que é praticamente igual ao que ele passaria de fato, né? O que acontece, né, até para quem não conhece muito bem a hipnose, quando eu falei assim que a gente tem uma forma diferente de processar, quando a gente acessa uma mente mais inconsciente, ela é uma mente que ela não tem um raciocínio indutivo. Quer dizer, ela não consegue pegar as partes. Por exemplo, se eu te der uma cebola, quando você está em hipnose, né, e disser que é uma maçã, você não vai ter a capacidade de falar, ó, tem cheiro de cebola, gosto de cebola, então é cebola. Isso demora alguns segundos. Por quê? Porque você aceitou aquela ideia. Assim como você aceita uma ideia que tem uma determinada doença e que essa doença talvez não tenha cura. E você entrando em hipnose, essa possibilidade ela passa a existir. E quando a pessoa morde a cebola, ela tem a mesma textura. Sim. E ela tem a mesma suculência que a maçã. Porque o que está ativado ali, né, é o sistema límbico. É o sistema, é a amígdala cerebral que faz parte, que é responsável pelas nossas emoções. Isso. Então, quando a gente comeu a maçã, desde quando a gente era pequenininho, a gente atrelou isso a uma emoção, né? Ai, é gostoso, é docinho. Ai, que sensação agradável. Então, quando a pessoa está em estado de hipnose, não é uma mente racional. Então, não é o hipocampo que está agindo. É o sistema límbico. E aí, é toda uma alteração cerebral, como a Lislia falou. O eletroencefalograma de alguém em estado hipnótico é diferente de alguém tanto em estado, né, aqui, assim, falando, quanto do sono também. É um estado completamente diferente. Mas aí vocês falando isso, né? Eu acho que para as pessoas de casa fica uma questão, né? Então, é possível que o hipnotizador mexa com a mente de quem está sendo hipnotizado? Você fala manipular. Isso, manipular, ou se isso pode trazer algum perigo, né? Já que vocês estão falando que é possível a pessoa comer, por exemplo, uma cebola e achar que é uma maçã, então isso pode trazer algum perigo? Eu diria que sim e não. Porque sim, porque realmente, assim, existe uma indução ali para que a pessoa faça aquele aproveitamento do trânsito no caso de tratamento, né? No caso da cebola não seria um tratamento, não tem finalidade. Só hipnose de palco. Exato. Mas a gente tem valores, a gente tem princípios que também estão muito pré-estabelecidos. Então, isso também a gente não deixa de ter no estado de hipnose. Mas uma coisa que a gente tem que ter cuidado, claro, é que profissional a gente está procurando. Para que está procurando? Isso, né? até porque tem muitas pessoas por aí, até mesmo a gente vê até, né, na internet, né, a gente vê aí, né, acessando rede social, né, acessando basta abrir o computador, o celular, que vai achar uma porção de coisas e que vai achar muitas coisas, né, que são antiéticas, que não tem nenhum respaldo, né, como nós temos respaldo, né, de sermos uma instituição inscrita dentro de um conselho, tanto de medicina quanto um conselho de psicologia, para que a gente possa funcionar. E nós temos também, né, toda uma experiência acadêmica de termos, né, a primeira pós-graduação do Brasil
em hipnose, nós é que fundamos. Então, né, nós temos vários cursos de hipnose que nós ministramos, então nós temos esse cuidado, pessoas que nós estamos formando e também, né, o cuidado de sermos acadêmicos e termos no nosso consultório, né? E com uma finalidade específica, né? E também, acho que- quando a Lisli coloca do leigo, né, da pessoa que não conhece a hipnose, que você hipnotiza e você, até um termo, né, que depois eu fiquei conhecendo, de-hipnotiza ou deshipnotiza. Os dois estão corretos. Mas a pessoa sabe hipnotizar, mas de hipnotizar, você tem que dar sugestões para quê? Para que ela volte a lembrar, para que ela volte a percepção dela a Uma funcionar de uma maneira adequada, como sempre funcionou. Mas muitas pessoas acham assim, vou pra onde? Se não me tirar do trânsito, vou pra onde? A Lisli falou sobre dormir. O máximo que vai acontecer é você tirar um cochilinho, tá? Calma, gente, você continua na sala do terapeuta. Isso. Também não vai pra nenhum lugar. E a hipnose tem várias etapas, né? Então, assim, dentro, né, da hipnose clássica, nós temos, né, a hipnose onde nós vamos fazer, né, a indução, o aprofundamento do transe hipnótico, então a pessoa vai se aprofundar naquele transe, o aproveitamento do transe hipnótico, onde a gente vai poder trabalhar. Então, assim, o dentista vai fazer um implante, o médico, né, pode fazer um exame, por exemplo, uma punção lombar, né? O psicólogo vai fazer psicoterapia, né? Então, cada um dentro da sua área, o fisioterapeuta, o nutricionista, né? Os enfermeiros, cada um dentro da sua área. Todas essas profissões já estão regulamentadas pelo conselho e podem utilizar hipnose. O que eu acho que é importante, né, e o que a gente está tentando falar com isso tudo que a gente está falando aqui, é que hipnose não é aquele show, aquela hipnose de palco que fica aí aparecendo na TV, no Instagram e etc, né? A hipnose, ela é uma ferramenta, ou seja, ela é algo vários profissionais. utilizado por vários profissionais, mas ela é algo que vai auxiliar o profissional a fazer um tratamento. Esse é o objetivo da hipnose, né? E é um tratamento rápido, né? Assim, mais rápido do que, né, quando não se utiliza hipnose. Ou menos doloroso também, Menos né? doloroso para quem está fazendo um procedimento invasivo, né? Como um procedimento anestésico, né? Exatamente. Que é um... E, por exemplo, você que está aí assistindo o nosso programa, né, e deve se perguntar, bom, tudo bem sobre hipnose, mas como a hipnose pode me ajudar? Eu tenho um fato, né, uma história que aconteceu de um aluno médico que estava assistindo a minha aula e ele falou, posso dar um depoimento? Eu falei, pode. Ele, na época, foi visitar um hipnólogo de palco chamado Carl Weissmann. E ele, como na época só os médicos poderiam utilizar a hipnose, como eu falei no primeiro episódio, ele falou com o Carl Weissmann, funciona, não funciona, e o Carl Weissmann chamou alguém de dentro do consultório, hipnotizou e falou, vou encostar em você esse ferro em brasa. E encostou e a pessoa deu um pulo, ele encostou uma caneta, não era um ferro em brasa. E essa pessoa ficou com uma bolha, como se tivesse tido uma queimadura. E o médico, esse médico, né, que eu lembro o nome dele perfeitamente, mas prefiro não falar, porque pode dar algum problema, ele fez esse depoimento dizendo o seguinte, que logo depois ele sofreu um acidente de carro em que as duas pernas dele esmagaram. E ele era uma pessoa recém-formada em medicina e o médico falou para ele, olha, se você daqui a 48 horas não tiver uma resposta, nós vamos amputar a sua perna. E ele falou que não saía da cabeça dele aquilo que ele viu no consultório do Carl Weissmann. Ele falou, se a hipnose é capaz disso, ela também é capaz de melhorar a minha perna. Ele como médico, conhecia toda a anatomia, a musculatura, né, as artérias, as veias. Ele falou que ele ficava 24 horas visualizando
esses músculos, essas artérias se recompondo. Ele ficava dia e noite. Ele falou que não tinha que fazer no hospital, coitado, com medo de perder as pernas, um rapaz novo, médico, com um futuro brilhante pela frente. E ele, na aula, ele mostrou, aqui estão as minhas pernas, ó. Mas as pernas dele estavam todas deformadas. Ele falou, tá sim, mas eu não fui amputado, eu não perdi as minhas pernas. E ele, de algum modo, atribui a essa visualização que ele fazia. Quem dá essa esse aula, comando que ele quem fazia. dá essa aula maravilhosamente no nosso curso é o Dr. João Jorge Cabral Nogueira. Técnica de autoscopia, que é essa viagem no nosso interior. Então a gente pode, através da hipnose, acessar os nossos órgãos, as partes do nosso corpo. Inclusive, minha mãe tem um livro muito interessante, né, sobre a hipnose na maternidade, né? Isso. Que você auxiliou várias mulheres, uma mulher a engravidar, né? Várias mulheres a engravidar. Várias mulheres a engravidar, mas tem aquele caso emblemático, que todos nós conhecemos, né? E que inclusive, né, quando eu ajudei essas mulheres a engravidar, escrevi o livro, apresentei em vários congressos, né? Fui presidente até de um congresso. E aí, um dia no meu consultório, eu senti uma dor muito forte, abdominal, né? E fui parar, né, no hospital. E quando eu cheguei no hospital, né, o médico disse que eu estava com uma gravidez tubária, trompa rota. Eu falei, não tô não, porque eu uso DIU e eu não estou grávida. Pode pedir o beta-HCG, né? Como eu trabalho com, né, cuidados paliativos também, sou psico-oncologista, psicólogo hospitalar, logo vi, né, que eu estava negando, né, que a primeira, né, fase aí de quem, né, lida com doenças crônicas ou com doenças, né, que são assim, que tem possibilidade de você correr o risco de vida, né? E eu corria o risco de vida porque trompa, né, rota, né? Elislia pode, né, dizer quanto que isso né? Eu estava com meu abdômen, ele estava uma hemorragia uma grave, hemorragia né? grave, né? Risco de morrer, né? E aí, né, eu falei logo também assim, peço beta-HCG e o médico logo falou assim, não, eu já chamei aqui o médico para te operar, né? O cirurgião tá chegando. Eu falei, não, mas olha só, amanhã, isso já faz bastante tempo, amanhã eu tenho que dar uma entrevista para o jornal O Dia, não posso ficar aqui, era quinta-feira, eu tinha que dar uma entrevista para o jornal O Dia na sexta, e sábado eu dou aula. Aí o médico falou, não tem problema não, eu chamo o jornal O Dia aqui, você passa uma maquiagem, faz a entrevista, e sábado arrume outro professor, por favor, porque você ainda vai estar internada. E aí, né, o que acontece com a hipnose, né, é que ela é tão poderosa, né, que o que eu fiz nos pacientes, né, ajudou eu engravidar. Só que quando eu engravidei, né, aquilo que eu estava fazendo na paciente, eu também serviu para mim, né? Eu também engravidei. Só que como eu usava o DIU, né, o DIU impediu que esse meu óvulo fecundado, né, pudesse ser implantado no meu endométrio. E né? O público deve estar achando assim, meu Deus, eu tô ouvindo isso mesmo, isso é doideira, isso é religião, isso é o quê? Não, gente, sabe bruxaria. Sabe aquela frasezinha clichê? Menção, corrupção, sabe? É exatamente isso. Quando a gente altera o nosso estado mental para coisas muito específicas, no exemplo que ela está falando, a questão da maternidade, a fecundação, o nosso cérebro comanda o nosso corpo. A gente precisa lembrar disso, né? E também, Cristina, eu acho que esse teu depoimento é importante, até quando nós falamos do perigo da hipnose. Isso. Eu acho que alguém que não seja da área de saúde, de repente a Cristina já aconteceu isso, de uma mulher procurar o Paulo Paixão para que ele tirasse uma dor que ela estava sentindo insuportável. E ele disse que não ia fazer, porque a hipnose ela também trabalha na dor. Né? Então, mas assim, tem que saber a agora, causa, tem né? certas dores, por exemplo, a dor que a Cristina estava sentindo era uma gravidez tubária. Se ela não sentisse essa dor, ela poderia estar morta agora.
Então, assim, quem trabalha tem que ter esses conhecimentos, tem que Isso. saber o que As tá causas, fazendo. né? Sim, Porque dor é um buscar sinal as de causas. alerta, Sim. né? E não descartar, né, as partes terapêuticas e outras alternativas. É como a gente falou antes novamente. É uma ferramenta, né? Um a mais, né? Mas isso não impede do que as outras coisas precisam funcionar Claro. normalmente, né? E será que só existe uma forma de fazer hipnose? Não, gente. A gente tem várias formas de fazer hipnose, inclusive existem diferentes escolas. Existe a hipnose clássica, existe a hipnose ericksoniana, existe a hipnose cognitiva, existe a regressão de memória, que muitos perguntam, é hipnose ou não é hipnose? Então, vamos tentar falar um pouquinho rápido, porque se fosse pra gente falar sobre isso, daria um dia, né? Vários vídeos. Mas eu acho que a gente pode conceituar rapidinho cada uma delas. Então, eu queria começar pela minha mãe, a hipnose clássica. O que você pode falar? A hipnose clássica, ela veio dos médicos, então ela é bem formal, ela tem um protocolo para seguir e é muito importante o aprofundamento, né, do transe hipnótico. Então, né, a pessoa ficar inconsciente era importante. Hoje em dia a gente não trabalha mais da forma inconsciente dentro da terapia, a gente trabalha de uma forma consciente para que o paciente seja participativo. E isso foi uma das causas que Freud deixou de utilizar hipnose, porque ele queria o paciente dele, né, consciente ali no tratamento, né? Aí também ele coloca, né, dentro dos compêndios dele, e eu acho que isso os psicanalistas não leem, né? Não falam, não chegam até o final, que é muita coisa para estudar, né? Mas o Freud diz, né, depois que ele inventa a psicanálise, que é muito importante, é de suma importância, de suma relevância, que voltem a usar a hipnose, porque a hipnose é um instrumento, é uma ferramenta, é uma técnica revolucionária e de suma importância para os tratamentos, né, da mente. Agora, outra coisa também, né, Cristine? A gente, o ouvinte deve estar falando o seguinte, ué, mas se é tão boa, por que todo mundo não usa, né? É porque a hipnose sempre foi encarada como algo, um mito, né, e místico, né? Ela é algo assim que, ao longo do tempo, ela sofreu grandes preconceitos, né? Até hoje, nas faculdades, na universidade, não se ensina a Infelizmente. hipnose, né? Principalmente pelo que ela falou, que o Freud deixou de usar. E poucos profissionais utilizam. Então, esses poucos profissionais que utilizam, eles estão bem, porque não falta demanda, não falta trabalho para essas pessoas, né? Então, assim, por essa questão, até porque a hipnose também exige alguma habilidade de quem faz, Isso. né? E, enfim, isso cria-se, né, uma certa dificuldade para as pessoas entenderem que ela é uma ferramenta e que pode ser agregada ao trabalho que ela faz. Isso, e que qualquer profissional, né, pode ser treinado e qualquer profissional pode aprender. E toda hipnose é uma auto-hipnose. Então é fundamental também que o paciente possa entender que ele se auto-hipnotiza. Sim. Né? Até para ter o problema. Não é uma relação passiva, né? Onde o paciente está lá de uma forma passiva. Não, ele faz parte daquele processo. Então, quando vem aquelas pessoas que falam assim, eu não acredito, duvido você me hipnotizar. Os hipnoterapeutas não querem hipnotizar essa pessoa. Porque é preciso que você esteja aberto ao processo também. É algo em conjunto, é colaborativo. Então, a gente precisa do cliente, né, ou paciente, querendo fazer parte desse processo, porque isso é muito importante. Eu gosto dessas pessoas. Eu não gosto. Por quê? Porque eu vou transformando isso, né? Eu não quero, você não vai me hipnotizar. E aí eu uso a hipnose ericksoniana. Eu vou conversando com esta pessoa.
eu vou conversando com essa pessoa e eu vou trazendo a hipnose ericksoniana, que é uma hipnose conversacional, ela é natural, e aí eu vou trazendo essa conversa, esse diálogo, eu vou trazendo isso, vou colocando, né? Hoje eu fiz uma hipnose tão linda, né, numa paciente que é psicóloga, né? E já trabalha com a gente há muito tempo, né? E que escreveu também, olha, um capítulo desse livro, só não vou dizer o nome, porque aqui tem vários hipnólogos, vários psicólogos, médicos que escreveram aqui capítulos desse livro, né? Mas ela é uma também muito querida que escreveu um capítulo desse livro. E aí, né, ela me trouxe uma questão que ela queria muito trabalhar, que é que ela está querendo fazer a meia maratona e ela é diabética. E quando chega aos 16 quilômetros, ela começa a pensar que ela poderia passar mal. E que o pai dela faleceu há pouco tempo, é uma pessoa que ela amava demais, ela teve essa perda e que ela associou um pouco, né, assim, esses 16 quilômetros, ela como diabética, poder também passar mal e acontecer alguma coisa com ela. E aí eu fui conversando com ela e trazendo ela para essa situação, né? Ela falou para mim hoje que ela tinha lido o livro, né? E esse livro tinha 500 páginas e que ela, quando ela chegou lá pelas 300, ela viu que já estava na metade do livro e que quase, né, mais do que metade, e que aí que deu vontade dela ler mais e ler mais e ler mais, né, para chegar ao final. E eu usei toda essa linguagem com ela, né? Então, olha, quando você chega na metade da corrida, é como se você chegasse na metade do livro, né? Você quer ir também chegar até o final, né? E você precisa chegar até o final para que as pessoas estejam lá, né? Para celebrar junto com você, né? E se por acaso, né, seu pai estivesse dando a mão dele para você, e se ele tivesse junto com você, né, eu tô falando resumidamente, te encaminhando, né, te guiando, te puxando, quase te carregando no colo, e em alguns momentos até te carrega no colo, né? Você poderia ver isso? E aí ela começa a chorar, né? Então, assim, quando ela começa a chorar, é o que a Galina Solovey falou, né? Emoção. A emoção vem. Então, ela está o quê, né? No estado de emoção intensificada. Ela está em estado de hipnose. E fica claro também que a emoção, a expressão da emoção, quando a gente tem a capacidade do raciocínio indutivo, a gente acha feio, a gente acha não sei, acaba não expressando de maneira adequada. Esse tema é tão maravilhoso que a gente já está até com tempo aí já. Mas eu acho que a gente pode pedir marcar um outro programa, né? Pedir para as pessoas deixarem, né? Ou tiver uma dúvidas, sugestão, uma dúvida sobre hipnose, que tem muito, manda Muito, pra nós gente. vamos falar Acho que muitas vezes, nós né? somos as pessoas adequadas para vocês tirarem essa dúvida, porque nós formamos muita gente. Então a gente vai deixar para o próximo programa a parte 2, digamos assim, de hipnose. A hipnose ericksoniana, né, que a minha mãe falou um pouquinho sobre esse caso. Profunda mais. A hipnose cognitiva, a regressão de memória, né? Essa palavra que todo mundo acha que... Será que regride? Será que não regride? Não volta? Será que não volta? Vai a outra vida, não vai? Nós estamos também aí, né, para o nosso livro de terapia de regressão de memória, ele está aí no prelo para sair, prontinho, né? Então também vamos trazer para vocês. Vai ser o nosso terceiro livro da editora Conquista, né? O primeiro foi de Manual de Terapia Cognitivo Comportamental, esse Manual de Hipnose Clínica, e vem aí o livro de Terapia Regressiva. E se vocês quiserem adquirir o livro, deixa aqui nos comentários que a gente entra em contato com vocês. Ou procura a gente, né? Segue nas nossas redes sociais. @IBHclínica, @IBHcursos,
E também pode adquirir o livro através das nossas redes. Não esqueçam, gente, de se inscrever no canal, de ativar o sininho, dar aquele like, a curtida. Ativa o sininho. E comente, deixe as dúvidas aqui nos comentários, quer o livro, deixa aqui nos comentários. Qualquer pergunta, a gente... como a gente disse, é o primeiro Instituto Brasileiro de Hipnose. A gente tem sede em Copacabana e sede no Recreio dos Bandeirantes. Temos profissionais super capacitados. Além disso, a hipnose é um tratamento que costuma ser caro, mas nós somos uma clínica social, então tem valores acessíveis para quem não pode pagar por um tratamento de hipnose. Nós temos diversos profissionais muito qualificados, né? Muitas pessoas, que fizeram, né, os cursos com a gente, então são pessoas treinadas e capacitadas por nós. Então busquem, né, um lugar confiável que esteja preparado para lidar e para ajudar vocês de uma forma correta. Aliás, você é psicólogo, você é dentista, você é médico, fisioterapeuta, enfermeiro, ou você tem outra profissão e quer trabalhar com terapia alternativa, entre no nosso site, no nosso Instagram, @bhcursos, porque a gente tem formação em hipnose e pós-graduação em hipnose também. Então a gente capacita profissionais a utilizarem essa ferramenta que é milenar. Isso. Então, gente, nós ficamos por aqui hoje. Eu adorei esse papo sobre hipnose. Vocês gostaram? Foi ótimo. mas Ainda foi tem muito rápido. Ainda tem muito pra falar. A gente ia falar de hipnose ericksoniana cognitiva, nem deu tempo, mas é bom que deixa pra um próximo programa. E a gente fica aqui hoje, gente. Um beijo, tchau, tchau. Tchau. Obrigado, pessoal.